Essa nossa revisão aí da sétimo ano, e as questões são bem práticas, bem simples, né? A gente vai tentar resolver o mais rápido possível. Então, a primeira questão diz assim: Kaline produz e vende potes de doce de leite. Para calcular por quantos reais será vendido cada pacote, ela utilizará a fórmula. Então, ó, V igual a 4 vezes C mais 1, em que V corresponde ao preço de venda e C ao custo de preparo de cada pote de doce. Por quantos reais Kaline vai vender um pacote de doce de leite se o custo do produto desse pacote for de 5 reais, né? Olha só, então ela gastou 5 reais para produzir esse pote de doce. Então o que você vai fazer? No lugar do custo, você vai colocar 5. Então o valor de venda vai ser 4 vezes 5, 20, mais 1. Então o valor de venda, 20 mais 1, 21. Ora, então ela vai gastar aí 20, vai vender a 21 reais, e isso está na letra C, de com certeza você vai responder essa com a maior facilidade, hein? A segunda questão, ele diz assim: a expressão. Então ele dá várias expressões aqui, né? A primeira expressão, x mais x dividido por 2. A letra B, x sobre 2 mais x mais 1. A letra C, x sobre 2 mais 1. A letra D, x mais 1 sobre 2. Então essas são as 4 expressões, e ele pergunta qual dessas daqui se encaixa perfeitamente com o que está escrito. E o que está escrito? A metade da soma de um número inteiro com o seu sucessivo, simbolicamente, pode ser representado por, a metade da soma de um número inteiro com o seu sucessivo. Ele quer a metade de uma soma. Soma de quê? De um número com o seu sucessivo. Essa daqui não tem sucessivo, né? Ele está somando ele, mas ele mesmo. Então, essa daqui nem adianta você procurar, né? Porque é a metade da soma de um número por ele mesmo. Aqui é a metade de um número somado com 1. Então, também está fora. Aí, restaria essas duas, né? Por que restaria essas duas? Ora, se eu tenho um número x, o sucessivo dele vai ser x mais 1. Porque o sucessivo de um número é sempre uma unidade a mais do que o número. Por exemplo, se eu tenho 2, o sucessivo de 2 é 3, porque 2 mais 1 é 3, certo? Então o sucessivo de x é x mais 1. E aqui eu tenho o x mais 1 e o x mais 1, que é o sucessivo. Qual das duas vai encaixar perfeitamente? Aqui eu tenho a metade de um número somado ao seu sucessivo. Eu tenho a metade de um número somado ao seu sucessivo. E aqui eu tenho a metade da soma de um número com o seu sucessivo. O que ele quer? Letra D. Essa perfeitamente se encaixa nas alternativas, né? Então, a única alternativa correta, letra D, desse jeito. Se cair na prova, você vai acertar com toda certeza, né? Terceira questão. A terceira questão, ele diz o valor numérico da expressão y menos x sobre x para x igual a 5
e y igual a 20. Essa também é moleza, né? O que você vai fazer? Valor numérico, você tem que lembrar que é só substituir as letras pelos números e efetuar as operações devidas. Ora, no lugar do y, você vai colocar o valor, né? Então, ó, y aqui ele diz que é 20. Então, no lugar do y eu coloco 20, menos. No lugar do x eu coloco o valor de x, que ele diz que é 5, sobre, no lugar desse x eu também coloco o mesmo valor, que é 5. Ora, quanto é 20 menos 5? Perfeitamente, 15. E 15 dividido por 5 dá o quê? Isso mesmo, muito bem, 3. Isso quer dizer que a alternativa correta é a letra C. E com certeza você é craque e vai acertar essa, hein? A questão diz o seguinte: uma professora realizou uma atividade com seus alunos utilizando canudos de refrigerante para montar figuras, onde cada lado foi representado por um canudo. Então cada ladozinho desse daqui representa um canudo, certo? A quantidade de canudos C, né, de cada figura depende da quantidade de pentágonos P que forma cada figura. A estrutura de formação da figura está representada a seguir. Então ele quer saber como é que eu poderia representar isso aqui para determinar a quantidade de canudos em relação à quantidade de pentágonos, né? Pentágono é um polígono de 5 lados, então para cada lado eu iria utilizar um canudo. Nessa primeira figura eu teria 5 canudos. Na segunda figura há uma coisa interessante, ó. Você vai ter 1, 2, 3, 4, 5 para o primeiro pentágono, só que para o segundo, ó, 6, 7, 8, 9. Eu vou utilizar só 4, porque o lado final de um já é o começo do outro. Então, aqui eu vou utilizar 9 canudos. A mesma coisa vai acontecer a partir do segundo pentágono, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Para o outro, como ele já tem um dos lados, aí ó, 1, 2, 3, 4. Como esse daqui já tem um lado aqui, 1, 2, 3, 4. Então eu vou usar 5 nesse, 4 nesse dá 9, mais 4 nesse dá 13. Então 13 canudos que eu ia utilizar aí, né? Ora, ele quer uma representação aqui. Se você perceber, eu poderia brincar da seguinte maneira, né? Eu poderia dizer que eu tenho 4 canudos nesse, mais um. Para esse daqui, eu teria 4 canudos mais um canudo. Nesse daqui, eu poderia dizer que tinha 4 canudos no primeiro, 4 canudos no segundo, mais um canudo que eu utilizei a mais para construir o primeiro. A mesma coisa eu poderia aqui, ó, para cada um, 4 canudos, 4 canudos e 4 canudos. Né? Esses daqui, eu sei, esses dois são 4. Só que nesse primeiro aqui, eu usei um canudo a mais. Então, ó, você vai ter, numa expressão, para determinar a quantidade de canudos, a quantidade de canudos vai ser igual a 4 vezes, né? Para todos, ó, eu estou utilizando 4. Só o primeiro que eu uso um a mais. Então 4 vezes a quantidade de polígonos mais um. Ora, será que isso está certo? Se você perceber, só tem um polígono aqui, ó. 4 vezes 1, 4. Mais 1, 5. Usei os 5 canudos. Eu tenho 2 polígonos aqui, 2 pentágonos. Então, 4 vezes 2, 8. Mais 1, 9 canudos.
Eu tenho 13 aqui e são 3 polígonos. Então 4 vezes 3, 12, mais 1, 13. Certo? Então essa é a expressão que vai me dar a quantidade de canudos em relação à quantidade de pentágonos. Isso está lá na letra C, e com certeza isso é moleza para você. E aí a quinta, ele faz ainda menção dessa figura e pergunta, ainda sobre a questão anterior, se tivesse 4 pentágonos, a quantidade de canudos seria o quê? Ora, então, como eu já determinei a fórmula, o que você vai fazer? É só aplicar. Para mim determinar a quantidade de canudos vai ser igual a 4 vezes. Como ele quer 4 pentágonos, então no lugar do P eu vou colocar 4. Mais 1. Ora, 4 vezes 4 é 16. E 16 mais 1 é 17. Muito bem, isso mesmo. Isso estava na letra D. Desse jeito é moleza para quem estuda como você, né? A sexta questão, ele pergunta, o valor de x que satisfaça a equação é. Então ele quer saber e descobrir o valor de x, né? Ora, eu vou aplicar o princípio, né, multiplicativo para você entender o processo, né? Vou aplicar detalhadamente, mas que você aplique só o que você está já no intuito de aplicar, né? Ou aplicar de maneira mais simplificada, né? Então, o primeiro passo, eu preciso transportar tudo que tem x para o primeiro membro, quem não tem x tem que ir para o segundo membro. Então, eu vou ter aqui, ó, x sobre 2. Como eu preciso eliminar esse 1 daqui, a maneira para eliminar é adicionando uma unidade. Se eu adicionar uma unidade, eu vou cancelar o 1 e aí ele vai sumir do primeiro. Mas, ainda lembrando, né, que se eu adicionei no primeiro lado alguma coisa, eu tenho que fazer a mesma coisa do segundo lado para que permaneçam em equilíbrio, né? A balança não penda para um lado. Então, ó, ao fazer isso, o 1 desaparece. E aí eu vou ter x sobre 2 igual 4 mais 1, 5. Preciso fazer com que esse 2 desapareça. Ora, a maneira de fazer com que esse 2 desapareça é multiplicando aqui por 2. Porque eu sei que se eu tiver números iguais em cima e embaixo, eu posso encostar, né? Posso cancelar. Cortando aqui, né, fica só o x. Ora, mas se eu multipliquei desse lado, eu tenho que fazer a mesma coisa do outro, né? Então eu tenho que multiplicar do outro. Cortando vai ficar x igual a 5 vezes 2, 10. Olha, letra B, né? De besta, besta, besta. Né? Esse processo aqui, você pode excluir, né? Lembrando que o que você fizer de um lado, tem que fazer do outro. Então você poderia só imaginar que você estava fazendo desse lado e acrescentando do outro. A questão, né, da OPMEP diz assim: Vitória viu no quadro negro algumas anotações da aula anterior, um pouco apagadas, conforme mostra a figura. Qual o número que foi apagado? Então, ó, aqui está apagado. Então, para você resolver esse tipo de questão, o que você faz? Você chama aqui de uma variável qualquer, uma letra qualquer. Vamos chamar de x, né? Já estão acostumados com x. Primeira coisa, você tem que lembrar que tudo que tem x tem que ficar no primeiro membro, que não tem x tem que ir para o segundo membro. Só que como tem essa multiplicação aqui, nós vamos efetuar para ficar mais prático para você entender. 2 vezes 3, 13, né? Dá 26. Mais x sobre 6 igual a 6. Para não trabalhar com fração, eu tenho que eliminar esses 6 daqui. Ora, o que eu faço? Eu elimino esses 6 fazendo o princípio multiplicativo, né? Então imagine aqui, ó, que eu multiplicaria tudo isso aqui por 6 para poder eliminar.
Ora, tudo que eu faço de um lado eu tenho que fazer do outro. Então ia ficar 26 mais x igual. Ora, 6 vezes 6 é 36. Como aqui é um valor 26 positivo, eu preciso eliminar ele daqui. Para isso eu tenho que tirar 26, né? Porque sinais diferentes, né? Coloca-se o oposto, eu sei que eu vou eliminar. Se eu eliminar ele daqui, como eu subtraí 26 desse lado, eu tenho que subtrair 26 do outro. Então eu vou ter que o x vai ser 36 menos 26, 10. Muito bem. Isso estava na letra B. E bom, questão tão simples como essa você acerta fácil, né? A oitava também é do alfabeto. Diz assim: um queijo foi partido em 4 pedaços de mesmo peso. 3 desses pedaços pesam o mesmo que um pedaço mais 0,8 kg. Qual era o peso do queijo inteiro, né? Então, antes dele ser cortado ou fatiado em 4 partes, qual era o peso dele no início? Olha só, então são 4 pedaços e eu tenho que descobrir qual é o valor de cada pedacinho desse daí para depois fazer a relação, né? Ora, como ele diz que 3 desse pedaço é igual a um pedaço mais 0,8, você monta uma equação desse tipo e aí você, tudo que tem que primeiro membro, quem não tem que segundo membro. Como esse indivíduo aqui, ó, está no segundo membro e precisa ir no primeiro, é como se eu tirasse esse pedaço daqui, ó. Se eu tirar esse pedaço daqui, eu tenho que também tirar esse pedaço daqui, ó. Como o sinal aqui não tem sinal, é positivo, né? Então, ó, à medida que eu faço isso, tirando ele daqui, eu tenho 3 queijos menos 1 queijo, 2 queijos, perfeito, igual a 0,8. Veja que tudo que tem que primeiro membro, que não tem que segundo membro. Como tem 2 queijos e eu quero só um, eu divido aqui tanto um lado como o outro por 2 para cortar, e aí você 0,8 dividido por 2, metade de 8 é 4. Então a metade de 0,8 é 0,4. Então, um pedaço de queijo é 0,4. Mas só que eu tenho 4 pedaços de queijo. Então eu pego 0,4 e multiplico por 4. 4 vezes 4 é 16, vai 1. 4 vezes 0 é 0 e 1. Um número depois da vírgula, um número depois da vírgula. Então, antes do corte, eu tinha 1,6 kg que está na letra C. E com certeza você vai acertar fácil essa questão, né? A nona é da Saresp, que diz assim: para obter qualquer termo de uma sequência de números ímpares, ele dá a sequência, né? 1, 3, 5, 7, 9, na qual n representa a posição do número. Então é em relação à posição: primeira posição, segunda posição, terceira posição, quarta posição, quinta e assim sucessivamente. Deve-se usar a seguinte regra. Então, qual a regra que eu posso utilizar para representar esses números? Olha só, como n aí representa a posição, o número 1, você vai ter 2 vezes n, né? Que essa representação é uma representação de número par. A representação de número par é 2 vezes n. Se o 1 não aparecesse aqui, né, se fosse a partir do 3, como o primeiro número par nessa representação, né, eu tenho 0, 2, 4. Então, ó, a primeira posição, né? 2 vezes 1. Se eu fosse em relação à posição, o 0 estaria fora. Aí eu teria que colocar uma outra representação para número par.
Nesse caso aqui, ó, como eu estou me referindo a um número par e o número 1 aparece, então eu tenho que subtrair uma unidade. Porque, ó, primeira posição, 2 vezes 1, 2, número par. Menos 1, né? Eu vou ter o quê? O número 1. 2 vezes 2, que é a posição do 3, a segunda posição, 2 vezes 2 é 4, menos 1, 3. Caso o 3 não, o 1 não estivesse, eu teria 2n mais 1. Né? Por que isso? Ó, porque eu teria o primeiro número par, que era o 2, esquecendo do 0, né? Mais uma unidade. 2 vezes 2, 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Mas no caso aí, ó, como 1 aparece, então a representação correta, 2n menos 1, isso estava na letra C. Certamente só falta mais uma para a gente encerrar. Okay? Uma e última questão, né? Então diz assim: em um dia de trabalho, um feirante vendeu 55 kg de laranja. No período da tarde, ele vendeu 7 quilos a mais que o período da manhã. Veja que ele não diz quanto ele vendeu na manhã, mas ele diz a informação que vendeu 7 quilos a mais na parte da tarde. Ele pergunta quantos quilogramas de laranja ele vendeu no período da manhã. Como ele não disse quanto ele quer justamente isso, eu vou chamar isso aqui de X. Olha, no período da tarde ele vendeu a mesma quantidade da manhã, só que 7 quilos a mais. E dá a informação que no dia todo ele vendeu 55. Então essa é a equação que vai fazer com que você resolva isso aqui. Lembre que tudo que tem x primeiro membro, que não tem x segundo membro. Eu preciso arrancar esse 7 daqui. A maneira de arrancar ele daqui é fazendo o oposto, né? Somando com o oposto dele. O oposto de mais 7 é menos 7. Mas se eu subtrair desse lado menos 7, do outro lado eu também tenho que subtrair menos 7. Ó. Corta, corta, eu vou ter x mais x, 2x. 55 menos 7 dá 48. Né? Como eu tenho que eliminar esse 2 daqui, eu divido os dois lados por 2, corta o 2, fica x igual a 24 kg. Então no período da manhã ele vendeu 24 kg, letra D. Depois de corrigido essas questões, resta você dar um likezinho aí no nosso vídeo e fazer uma excelente prova. Valeu e até